no livro de Atos. Então nós já tivemos uma exposição aqui de Atos capítulo 1 até o capítulo 8 e hoje nós vamos dar continuidade nessa exposição que começou alguns anos atrás. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, esse texto é muito precioso porque ele fala do chamado de Paulo. E ele revela algumas verdades que rasgam a nossa alma. E eu espero que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações nesta noite. Atos capítulo 9, do verso 1 até o verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levantando-se entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado pela Tua verdade, ó Pai. Porque é isso que conduz a nossa alma, é isso que nos rasga a alma quando estamos errados. É isso, ó Pai, que nos faz pessoas novas, transformadas por causa do Evangelho do Senhor. Então nós louvamos a Ti pelo Teu Evangelho, ó Deus, e pedimos agora que o Senhor use esse texto de maneira poderosa, Pai. E Pai, que o Espírito do Senhor, de maneira graciosa, Pai, possa vir sobre nós e nos conduzir em entendimento nessa hora. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus, amém. O livro de Atos é um livro muito interessante, porque ele é um livro que conta a história de como a igreja se desenvolveu depois que Jesus foi assunto aos céus. Aliás, é assim que começa o livro de Atos. No capítulo 1, Jesus vai assunto aos céus e acontece um episódio muito interessante e até engraçado. Porque Jesus está ali assunto aos céus, mas ele está ali. Ele foi levado aos céus, ele foi então elevado aos céus, encontrando-se com o Pai, no meio de pelo menos 500 testemunhas, mas ele tinha dito antes que ele voltaria. Então os discípulos ficavam ali olhando, e Jesus foi, a multidão foi embora, e os discípulos estavam ali. Não, ele disse que vai voltar. Deus teve que mandar um anjo para vir conversar com os discípulos e falar assim: não, mas não é agora não, vocês têm uma missão a cumprir antes que ele volte. Vocês têm algo a fazer antes que ele volte. Então, há uma missão para a igreja, e dessa forma, então, os discípulos, eles se espalham por diversas regiões, propagando e proclamando o Evangelho de Jesus, que é a missão da igreja. Por isso essa série chama Missio Dei. É uma expressão em latim que significa a missão de Deus. Eu e você não fomos chamados para viver a vida para a nossa missão. Eu e você não fomos chamados para fazer a nossa vontade. Eu e você não fomos chamados para fazer as nossas escolhas, mas nós somos chamados para viver a missão de Deus. A missão de Deus. E é sobre então essa missão que nós já falamos anteriormente, em outro tempo, até o capítulo 8, e agora a gente vai para o capítulo 9. Até o capítulo 8 a gente vê o espalhar do Evangelho no meio do povo de Israel.
Agora, a partir do capítulo 9, especialmente, nós vamos ver como esse evangelho ultrapassou os arraiais de Israel e foi para além de Israel, para outras nações. E a pessoa mais importante nesse processo é esse cara aqui, que nós conhecemos como Paulo. Aqui, para eu fazer já uma primeira observação, Paulo não trocou de nome, tá bom? A gente conhece ele como Saulo e como Paulo. Saulo é uma maneira de se falar sobre o nome de Paulo, e Paulo é outra, é uma linguagem grega e outra linguagem judaica, ok? Tranquilo? Beleza? Então, em hebreu é Saulo, mas em grego é Paulo, então não é que é um nome diferente, é o mesmo nome, só que falado de maneiras diferentes. Por exemplo, Mateus também acontece isso. Mateus, sabe como é que ele chama em hebraico? Cefas. Esse não tem muito a ver não, né? Esse trocou demais. Parece que Saulo e Paulo está mais pertinho ali, trocou pouca coisa. Mas vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos pensar então, é quem era esse indivíduo chamado por Deus para proclamar o evangelho a outras nações. Começa o texto dizendo assim, verso 1: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. A palavra aqui, no grego original, é uma ideia de que ele era como um animal que caça. Pensa naqueles vídeos do NetGeo ou do Discovery, ou coisa nesse sentido, que a gente vê nessas propagandas aí de loja que está querendo vender televisão. Aquele tigre, aquele leão indo atrás da sua presa, indo atrás da sua caça. Era isso aqui, a ideia aqui é essa. Saulo, ele tinha uma imagem, ele tinha um pensamento de que esse negócio chamado cristianismo, que até agora aqui tinha cerca de 5 anos de existência, então nós estamos falando aqui depois de 5 anos que Jesus foi assunto aos céus, mais ou menos, essa é uma data provável, não é uma data certa, mas já havia um tempo, o cristianismo já havia se espalhado, então Paulo começa a dizer o seguinte, olha, esse tal de cristianismo, ele está trazendo impurezas para a religião judaica, a religião pura, a nossa religião, a religião da qual Deus nos deu a lei, os profetas e tudo mais. E isso criou em Paulo, ou em Saulo, tanto faz, e criou nesse indivíduo uma ira terrível contra esse povo, contra essa nova religião, contra esse tal de Jesus, contra esse negócio que estava acontecendo. E para ele isso era tão certo que ele se dispôs, ele se voluntariou. Deixa eu liderar a perseguição? Deixa eu pegar esses que estão trazendo impurezas para a nossa religião, para a gente prender eles, para a gente matar eles. Me deem cartas que autorizem eu fazer isso. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque Jerusalém, por óbvio, foi o primeiro lugar em que a perseguição ao cristianismo começou. Então, obviamente, os cristãos começaram a fugir de Jerusalém e ir para outras regiões. E uma dessas regiões onde houve uma grande concentração de cristãos foi na cidade de Damasco. Porque Damasco era uma cidade grande, era uma cidade que era rota comercial, então ela era uma cidade estratégica, porque ela tinha todos os recursos necessários, e se fosse preciso fugir de novo, o caminho já estava pronto. Paulo está tão sedento pelo sangue dos cristãos, Paulo está com tanta ira por esse negócio chamado cristianismo, chamado evangelho, que agora Paulo se voluntaria a ir a Damasco. Deixa eu ir lá. Eu vou perseguir, eu vou prender quem precisar. Me dê autorizações para fazer isso, é o que diz o verso 2. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Esse homem parece ser um homem que está muito certo do que ele está fazendo, ele está convicto do que ele está fazendo, não paira dúvida sobre esse homem, de que o que ele está fazendo é a missão de Deus. Para ele é isso, para ele a missão de Deus era trazer pureza para a religião judaica, para ele a missão de Deus era essa, mas tinha um problema, essa não era de fato a missão de Deus. E aí a gente vai para o verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu.
Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Aqui há uma coisa interessante. Talvez você já tenha ouvido essa história de que Paulo caiu do cavalo por causa da luz que brilhava. Percebeu que no texto não tem a palavra cavalo? É porque não tinha cavalo. É simples assim. Se tivesse cavalo, tinha escrito cavalo. O que aconteceu é que quando a luz brilhou e veio essa voz, imagina a voz de Jesus ressurreto falando, de maneira extraordinária, pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Põe seu nome aí no início da frase, para você ver o negócio. Põe seu nome. O que Saulo fez? Não é que ele caiu, ele se prostrou. Porque essa é uma atitude da cultura oriental até nos dias de hoje. Se prostra-se diante do rei, se prostra-se diante de uma grande autoridade. Naquele tempo, ainda mais, ele percebeu que ele estava diante de algum tipo de autoridade. Então ele se prostra. E aí ele diz: quem és tu? Senhor. Ele usa a palavra Kyrios aqui do grego, que tem a ver com essa ideia de autoridade. Quem é você? E aí ele respondeu: eu sou Jesus a quem persegue. Meu amigo, eu não sei você, mas eu acho que eu ia tremer nas bases. Porque ele estava convicto de que ele estava fazendo a missão de Deus. Mas agora Deus está falando para ele o seguinte: você está na missão errada. Você está me perseguindo, você não está me ajudando. Você está indo contra mim. Imagina cair a ficha diante disso. E aí Jesus faz uma coisa interessante. Olha o que diz o verso 6, em segundo lugar. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Jesus rapidamente inverteu a ordem de quem era aquele homem. Aquele homem, ele foi criado aos pés de um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era simplesmente a maior autoridade farisaica do mundo judaico. Gamaliel era como se fosse assim: quem é o cara que mais sabe sobre todos nós? É Gamaliel. E quem é o pupilo de Gamaliel? É Paulo. Paulo vai ser o próximo Gamaliel. É por isso que quando Paulo se candidata a perseguir os cristãos, todo mundo diz: essa é a pessoa certa. Porque esse cara sabe tudo, ele é ensinado aos pés do grande mestre. Saulo era alguém que acostumou a dar ordem, ele tinha soldados caminhando junto com ele. Ele era o cara que tinha o controle da história dele, o controle da vida dele, o controle do futuro dele, ele tinha o controle da missão dele. Mas agora Jesus aparece para ele e diz o seguinte: você está na missão errada. Mas Jesus não dá uma resposta rápida. Jesus não diz assim: olha, a missão certa é essa. Não é isso que Jesus diz. Jesus diz o seguinte: entra na cidade e aguarda lá, que alguém vai dizer o que você deve fazer. Você sabe o que Jesus está fazendo com esse homem? Eu vou te ensinar que quem manda na sua vida não é você. Você acha que você tem o controle da sua história. Você acha que você tem o controle do caminho. Você acha que você tem o controle do que você pode e do que você não pode fazer. Mas você não tem. Então você simplesmente vai ficar de castigo. Mais ou menos isso. Você vai voltar para a cidade e espera. Espera quanto tempo? Não sei. Mas que hora que vai resolver? Não sei. Só vai. Mas Jesus não faz só isso. Olha só o que o texto continua dizendo, verso 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Eles estavam ouvindo o que Jesus estava falando com Saulo, mas eles não estavam vendo. E eles estavam emudecidos porque eles também não conseguiam falar. Essa é a ideia aqui. Eles foram feitos mudos naquele momento. É como se Jesus aparecesse: fica caladinho aí que você não vai me atrapalhar minha conversa não. Saulo, meu papo é contigo. E ali teve a conversa que tinha que ter com Saulo. E aí o texto continua. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Agora Jesus pegou pesado com esse homem. Por quê?
Porque você ter uma deficiência física naquele tempo era sinal de que você foi amaldiçoado por Deus. Uma pessoa cega era uma pessoa marginalizada. Em que sentido? De que ele vivia à margem da sociedade. Não tinha as tecnologias e os recursos que se tem hoje. Ele simplesmente vivia à mercê da ajuda do outro. Preste atenção o que Deus está ensinando aqui para Paulo. Você acha que você é o dono da razão? Você acha que é o dono da missão? Você acha que você tem todos os recursos e toda a sabedoria? Deixa eu te mostrar em 5 minutos que você não é nada disso. 5 minutinhos. É só, bastou um encontrozinho de Jesus. 5 minutinhos, eu vou te mostrar que você não tem razão nenhuma, eu vou te mostrar que você não tem poder nenhum, eu vou te mostrar que você não tem recurso nenhum. Em 5 minutos eu te mostro quem você é. Volta para a cidade, aguarda e você vai ficar cego um cadinho de tempo. Olha só a atitude de Paulo, verso 9. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu. Aqui tem uma alusão muito forte com Jonas. Quando Jonas teimou com Deus, ele foi lançado do barco. E quando ele foi lançado do barco, um peixe grande foi e o engoliu. E esse Jonas teve que passar quantos dias na barriga do peixe? As criancinhas sabem. 3 dias. E o que ele não fez lá? Ele não comeu e não bebeu. Ali, esse período, meu irmão, é um período que Deus usa para tratar os corações. Paulo precisava desse momento, um momento de luto, um momento de dor, um momento de sofrimento, para que o coração dele fosse moldado, para que o coração dele fosse despertado para o que haveria de vir. E Paulo vai então para um canto de uma casa, de um homem chamado Jonas, e lá ele permanece em luto, em atitude de luto. Por 3 dias ele não come, ele não bebe, ele apenas está reflexionando, e depois mais na frente nós vamos ver que ele está orando a Deus, ele está conversando com Deus, ele está revendo as suas ações, ele está repensando a sua vida, ele está reformulando a sua maneira de enxergar o mundo. Nesses 3 dias, não é que ele está lá chorando simplesmente, ele está sim sofrendo, sim doendo, mas ele está fazendo daquele momento um momento de crescimento, uma oportunidade de se reencontrar com Deus, e por isso ele rasga a alma. Atos capítulo 26 fala para a gente sobre isso. Ele rasga a alma diante de Deus e coloca diante de Deus todas as suas mazelas, todas as suas dores, todas as suas dúvidas, e ele começa a questionar tudo o que ele dizia acreditar. Nós precisamos de 3 dias de luto para nos reaproximarmos do Senhor. Mas o que é interessante aqui é que é possível que você pense assim: gente, esse Paulo não merecia ser alcançado por Jesus, não. Você não pensou nisso aqui, não? Quando Paulo vai dizer que ele era o pior de todos, ele não estava brincando, não. Ele foi o que mais matou, o que mais prendeu, o que mais judiou dos cristãos. Não era uma linguagem figurada, não é que ele queria dar uma ilustração, não é que ele queria se fazer de humilde, é porque ele era ruim mesmo. Houve um período da vida dele que ele foi o pior, porque ele liderava os piores, e de maneira voluntária, desejosa, ardente. Lembra daquela imagem, daquele animal de caça que está olhando a sua presa e está ansioso para enfiar a boca na garganta dele. É assim que Jesus olhava para os cristãos. É assim que Paulo olhava para os cristãos. Jesus não. É assim que Paulo olhava para os cristãos. Mas esse Paulo, apesar de ser quem ele era, apesar das convicções que ele tinha, convicções fortes, apesar do conhecimento que ele tinha, que era o que dava base para essas convicções fortes, ele foi impactado profundamente pelo Evangelho de Jesus. Sabe o que isso me faz pensar?
que não existe pessoa mal o suficiente, inteligente o suficiente, ou poderosa o suficiente, que não pode ser transformada, impactada pelo Evangelho de Jesus. Não existe. Pastor, mas você acha que o Richard Dawkins, por exemplo, talvez o grande apologeta ateísta do mundo moderno, ele pode se converter? Acho. Tranquilamente. E se o Espírito Santo resolver fazê-lo, vai ser tão rápido como Paulo. É 5 minutos só. Em 5 minutos ele já resolve a parada todinha. Ainda mais para Richard Dawkins. Imagina se Jesus aparece para ele e fala: por que me persegues? Ele não acredita em extraordinário, ele não acredita em nada. Se Jesus aparece para ele, era na hora. Era na hora. Então por que Deus não faz isso? Porque Deus tem os seus e tem chamado específico para os seus. A minha missão não é a sua missão. A missão de Deus para a sua vida não é a missão de Deus da pessoa que está do seu lado. Aliás, se você é casado, é a mesma missão. Viu? Não tem missão diferente para quem é casado, não. Ah, Deus me chamou para ir para a África. Ah, e Deus me chamou para ir para a Europa. Não, se você é casado, alguém está ouvindo a voz do capeta aí. Porque Deus, nós somos um só diante de Deus. E o nosso chamado enquanto casal é um só diante dele. Ok? Beleza? Vamos continuar. Agora vem a parte dura. Verso 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! Eis-me aqui, Senhor. Ananias já mudou o padrão, né? Homem de Deus. Deus aparece para ele, o que ele diz? Ele não pergunta quem é, ele não está em dúvida de quem está falando, ele já sabe quem é, ele só faz o quê? Eis-me aqui. O que você manda? Aí Deus faz assim, verso 11. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Olha só o que diz o texto. Paulo estava fazendo o que naqueles 3 dias? Orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias. Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Deus já tinha revelado a Saulo que um tal de Ananias iria lá e impor as mãos sobre ele e ele voltaria a ver. Então Deus já falou para Ananias o que é que ele tem que fazer, onde que ele tem que ir, qual que é a missão. Verso 13, olha o que Ananias responde: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e todo o mal que ele fez, e todo o mal que ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Veja bem, Ananias está preparando um discurso para ele fazer o quê? Fugir da missão. Porque, peraí, pensa comigo. Ô João, a sua missão é entrar na Alemanha nazista e ir lá falar com Hitler. Eu já mostrei para ele está tendo uma visão, tem 3 dias que está lá em oração, e é você que vai lá falar com ele. E aí? Então, Deus, é porque assim, não sei se você ouviu falar, mas esse Hitler, ele meio que odeia essa galera aí. É isso que Ananias... Agora preste atenção na dinâmica do texto. Ananias está dando um discurso. Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, todo o mal que ele tem feito, teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe sacerdote para prender todos os que invocam o teu nome. Parece que tinha mais coisa para ele falar, mas o Senhor não quis ouvir. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Ele não deixou Ananias terminar o argumento, ele não deixou Ananias terminar o discurso, ele não deixou Ananias dar desculpa, ele não deixou Ananias falar: não vou, não quero, não estou afim. Ele só diz assim: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Vá, porque eu tenho uma missão importante para esse homem. Esse homem é precioso para mim. Esse homem tem algo a ser desenvolvido ali na frente, e eu preciso que você vá falar com ele. Não me interessa a sua desculpa, não me interessa o que você vai pensar ou vai deixar de pensar, não me interessa o que você está achando dessa missão. Simplesmente
vá. E aí ele dá um recado, porque eu mostrarei como importa sofrer pelo meu nome. Teve uma vez que eu preguei numa igreja em Senador Canedo só com esse texto. Isso tem mais ou menos uns 10 anos. Eu fui pregar lá e durante o culto, eu não tinha preparado essa pregação desse texto. E durante o culto havia era uma igreja presbiteriana, mas havia, durante o discurso das falas de quem ministrava o louvor, do pastor que dirigia a igreja, uma ênfase muito grande na prosperidade, na felicidade de que Deus vai acabar com todos os nossos problemas. E eles tinham programado de no fim do culto fazer uma oração para os enfermos e que Deus ia curar naquele dia ali mesmo e tal e etc. E eu fiquei com a raiva desse negócio, que na hora eu só pensei em Paulo, em Jesus, em todos os apóstolos. Eu falei, gente, mas como assim vai ser só coisa boa? Que Bíblia que esse povo está lendo? Porque dos apóstolos não teve nenhum que deslanchou na vida depois que encontrou com Jesus. Socialmente falando, só foi bagaceira. Pedro era empresário, tinha uns barcos. Você ficou sabendo o que aconteceu com esses barcos? Eu não fiquei sabendo. Lucas disse que era médico. Esse não era nem discípulo, né? Mas a coisa não foi tão boa assim também. Mateus, cobrador de imposto. Ele era funcionário público de Roma. Você imagina o que é isso? Topzera. Foi caminhar com Jesus. Terminou morto, perseguido. E assim foi com todos os apóstolos. O apóstolo Paulo tem esse chamado aqui. Então, no meio do culto lá, eu li esse texto e falei, vou pregar só nesse versículo. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Porque eu acho que a gente entendeu o evangelho errado. O evangelho fala para nós o seguinte, olha, eu criei um mundo perfeito, Deus está dizendo para nós. Gastei 6 dias para criar, e no 7º eu fiquei só olhando, achando bom. Olha, ficou topzera. Ficou ótimo, perfeito. Mas vocês, homens, mulheres, conseguiram estragar com tudo. Vocês me desobedeceram, vocês permitiram que o pecado atuasse entre vocês, que o pecado contaminasse a criação, que o pecado contaminasse as relações, que o pecado contaminasse o trabalho, a economia e tudo assim vai. Por causa do pecado, vocês vivem no mundo caído. E porque vivem no mundo caído, vocês vivem em sofrimento. É por isso que tem pandemia, é por isso que a bolsa quebra, é por isso que tem doença, é por isso... Porque nós estamos no mundo caído, mundo de dor, mundo de sofrimento. Aí vem o evangelho de Jesus e diz o seguinte: por causa da obra de Cristo, apesar de vocês serem pecadores, condenados ao pecado e merecedores do inferno eterno, Cristo, em grande amor e misericórdia, substituiu a penalidade de vocês e assumiu o lugar de vocês diante da punição do pecado, para que vocês tivessem vida. Vida. Que vida é essa? Vida eterna. Nessa vida eterna, não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não vai ter doença, não vai ter mentira, não vai ter falsidade. Nesse lugar vai ser topzera, igual era lá atrás, quando Deus criou todas as coisas. Mas até chegar lá, é sofrimento. Porque vocês ainda estão no mundo caído. Vocês não saíram dele. Vocês só vão sair dele quando Cristo voltar novamente e nos resgatar de uma vez por todas. Até lá, meu irmão, você está no mundo caído. No mundo de dor, no mundo de sofrimento, no mundo de lágrimas, no mundo em que haverá sofrimento. Isso é certo. Esse chamado de Paulo aqui, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, foi mais caprichado, a gente tem que admitir. Porque Paulo era o cara, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha fama. Aí Jesus falou, caminha comigo que eu vou te mostrar o que é bagaceira. Você vai ver ainda nesse texto, o cara que estava perseguindo, termina perseguido.
Paulo passa fome, Paulo é preso não sei nem quantas vezes, faz parte da morte não sei nem quantas vezes, é açoitado não sei nem quantas vezes. Esse foi o chamado de Paulo. Tomara que o seu não seja como o dele. Que você não precise ser açoitado, que você não precise ser preso, que você não precise passar pelas coisas que Paulo passou. Mas se você tiver que passar, a sua esperança, a sua alegria é a mesma de Paulo. Porque para quem que ele estava olhando fixamente, com seu coração, com seus olhos? Para Jesus, para o Evangelho de Jesus, para as garantias desse Evangelho de Jesus. Então, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante dos dias maus, ele continuava visualizando aquilo que Cristo garantiu na cruz do Calvário. E por causa disso, ele conseguia continuar caminhando, apesar da dor e apesar do sofrimento. E essa é a grande diferença do cristão ao olhar a vida, ao perceber a vida, ao enxergar a vida. Nós não enxergamos como pessoas comuns, porque nós enxergamos além do que os nossos olhos podem ver. Nós enxergamos aquilo que foi garantido no Evangelho de Jesus. E aí o texto continua. Então, Ananias entrou na casa. Ananias obedeceu, né? Também depois dessa, não tinha nem jeito, né? Estava falando, Deus nem deixou ele terminar a frase. Vai que esse homem é importante, não quer saber o que você está pensando não, só vai. Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Isso aqui é fantástico, meu irmão. Isso aqui é extraordinário. Porque Ananias não chegou lá com medo não. Ananias não chegou lá pensando: gente, será que alguém vai me matar? Será que na hora que eu entrar vão cortar minha cabeça fora? Será que eu vou ser preso? Não, Deus falou o que era a missão, Ananias incorporou a missão e foi. E quando ele chegou lá, ele não viu o cara que matou os parentes dele, ele não viu o cara que veio para perseguir, para prender e para matar cristãos, ele não viu o cara que de repente foi lá em Jerusalém e fez uma bagaceira danada, ele não viu esse cara. Quem que ele viu? Alguém alcançado por Cristo Jesus. E porque ele viu Jesus primeiro do que o cara, ele diz o quê? Irmão, nós somos parte da mesma família. Nós somos parte da mesma família. Irmão Saulo. Ananias entendeu esse negócio. Ele é meu irmão. Não importa se ele é doidão, não importa se ele é diferentão, não importa se ele é, sei lá, tem um cabelo mais assim esquisitão. Não importa. Ele foi alcançado por Jesus, ele é o quê? Meu irmão. Esse é o pensamento de Ananias. Esse é o pensamento de Ananias. E aí ele continua: o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Eu tenho uma missão aqui. A minha missão é te curar fisicamente, mas a minha missão é mais do que essa, é te curar espiritualmente. Eu não vim só fazer com que você enxergue, eu vim fazer com que você enxergue muito além do que você tem enxergado. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Aqui você precisa entender que essa linguagem, ela não é somente fato, mas ela também é figurada. Ela tem um símbolo aqui. Lembra? Eu não vim aqui só fazer com que você enxergue, eu vim aqui para que você receba o Espírito Santo. Isso acontece quando a gente passa por um processo de conversão. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E por causa disso a gente consegue enxergar muito além do que os nossos olhos naturais podem ver. E aqui tem uma coisa fantástica para os presbiterianos. Olha só. Levantando-se foi... Pode ler comigo lá? Levantando-se foi... Como é que esse cara foi batizado? Dentro de uma casa, dentro de um quarto, no primeiro século. Como é que vocês acham que ele foi batizado?
Uma coisa eu tenho certeza, não passa rio dentro de casa. Não tinha aquelas banheiras legais que tem hoje em dia. Ele foi batizado por aspersão ou por efusão. O que é aspersão? Há 3 formas de batismo. Aspersão é aquela que a gente pega assim a aguinha e faz assim, ó, espirra na pessoa. Isso é aspersão. Efusão é quando a gente derrama água. Derramou água. E imersão é quando mergulha. Qual é a maneira mais santa da Bíblia? Nenhuma delas. Porque a água é um elemento simbólico. Não importa a quantidade de água que se usa ali. O que está sendo demonstrado aqui é que a missão de Ananias está sendo cumprida. Ele veio aqui para fazer o homem enxergar e para fazer o homem ser cheio do Espírito Santo. E qual o sinal de alguém que é convertido, de alguém que é a habitação do Espírito Santo? É o batismo. É o batismo. Então, da próxima vez, eu me lembro aqui o Jacaré passou uma cena interessante. O Jacaré um dia falou assim, ele ia batizar, pastor, eu falei com a minha irmã lá, tal, e ele falou que se não batizar assim, imergindo assim, cabeça até lá embaixo, não vai valer não. Aí eu falei, faz o seguinte, diz para sua irmã que você vai batizar igual o apóstolo Paulo. Se não valeu do Paulo, não vale de ninguém. E aí deu certo, ele batizou por aspersão, por efusão mesmo, né? Percebe que essa é uma discussão boba? Ela não faz sentido no Evangelho. Porque o batismo é um elemento simbólico, que simboliza o quê? Alguém que pertence à família de Deus. Isso já estava claro na primeira fala de Ananias, não estava? Como é que Ananias cumprimenta o homem? Irmão Saulo. Então ele levantou-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Aqui é uma linguagem para dizer o seguinte, ele quis aprender, ele quis entender, ele quis compreender melhor esse evangelho. Então ele passou a se enturmar no meio daqueles que ele foi para perseguir. E aí a gente tem em último lugar, olha só, verso 20. E logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, que é a mensagem mais simples do evangelho. Ele logo, imediatamente, ele foi para falar, para anunciar que Jesus é o Filho de Deus. E aí o que aconteceu? Verso 21, todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntando, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome aí, esse tal de Jesus? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Na história da igreja presbiteriana existe um exemplo parecido com esse, de um cara chamado José Manuel da Conceição. Quando em 1859 veio aqui no Brasil um jovem pastor chamado Ashbel Green Simonton para plantar a igreja presbiteriana do Brasil, depois de alguns anos ele se deparou com esse cara chamado José Manuel da Conceição. Esse cara era um padre católico, que era conhecido como um padre protestante. Por quê? Porque ele não pregava em latim. Ele pregava como nós pregamos aqui hoje. E aquilo só acontecia no meio dos protestantes. E por isso, ainda que ele fosse padre, ele era conhecido como padre protestante. Mas José Manuel da Conceição passa por um processo de conversão. Ele é o primeiro pastor presbiteriano ordenado no Brasil. E sabe o que ele fez? Ele tinha sido padre em várias cidades do interior de São Paulo. Ele voltou em todas elas para pregar o Evangelho. Em todas elas. Ele voltou e falou assim, gente, espera aí, preciso consertar um negócio que eu falei lá atrás. E aí ele ia pregando o Evangelho. E várias igrejas foram plantadas por esse homem. Eu já tive o privilégio de pregar em algumas delas lá no interior de São Paulo. Igrejas que têm 140 anos, 145 anos, que foi José Manuel da Conceição que começou. Estou contando essa história porque você pode ser esse cara. Você pode ser essa pessoa que Deus está chamando hoje
para fazer essa diferença. Agora a questão é o seguinte: qual o real impacto do Evangelho na sua vida? Porque Saulo, ele não perdeu tempo não. Ele foi lá, teve o tempo de reclusão dele, de reflexão, se reencontrou com Deus, teve o tempo com os discípulos, me ensina tudo que vocês sabem, aprendeu, e depois o que ele fez? Foi pregar o Evangelho. E ele espantava as pessoas, espantava no sentido das pessoas ficarem espantadas, assustadas, chocadas. Meu Deus, esse homem que está pregando, não era ele que falava que esse Jesus era maldito, agora ele está falando que Jesus é o Filho de Deus, eu não estou entendendo mais nada, isso não está muito doido. E aí olha só o que diz o verso 23, decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo dos planos dele, dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Ou seja, esse negócio de sofrer pelo meu nome ia ser um trem mais rápido mesmo. Logo nos primeiros dias de convertido de Paulo, ele já foi perseguido. Percebeu a transformação que esse homem passou? Ele era o cara sedento pelo sangue dos cristãos. Ele passou a ser o cara que anunciava o Evangelho de maneira mais poderosa. Paulo, gente, nós vamos falar muito sobre Paulo no livro de Atos, porque ele é o principal personagem do Novo Testamento. Óbvio, depois de Jesus. Mas Paulo foi o cara. Paulo plantou mais de 50 igrejas, fez 3 viagens missionárias. Não tinha medo de nada, sabia falar com qualquer tipo de público. E ele era fake dói, se a história estiver certa. Porque diz que ele era baixinho, careca, barrigudo e monocelha. É isso, era ele. Mas ele simplesmente tinha vontade, desejo de pregar o Evangelho. Como que nós podemos aplicar essas verdades aos nossos corações? Em primeiro lugar, quais fanatismos têm te distanciado do Evangelho de Cristo? Porque o problema de Saulo é que ele achava que ele era o dono da verdade. Ele achava que ele estava defendendo a verdade. Mas de repente ele não estava. Ele achava que ele estava vivendo a missão de Deus, mas de repente ele não estava. Qual que é o seu fanatismo? Sabe, nós estamos entrando aí no ano político, difícil, onde estão nos obrigando a ser fanático por um lado ou por outro. Fanático, você não pode simplesmente dizer assim, não, eu acho que esse é melhor. Você acha que esse é só um pouco melhor? Você é louco da cabeça? Esse cara aqui destruiu isso, destruiu aquilo. Foi não, amigão. Esses 2 caras que estão vindo aí, que a gente vai realmente terminar em 2 vias só, eles não são Jesus não. Pastor, mas e se o fulano ganhar, vai começar a grande perseguição, vai acabar com tudo. Pastor mesmo é o primeiro a rodar. Eu falei, mas deixa eu te explicar um negócio. O meu chamado é para o sofrimento. E na Bíblia já diz que isso vai acontecer, independente do governo Bastião, João, qualquer coisa que seja. Vai haver um tempo de grande perseguição, sim. Vai haver um tempo que nós vamos precisar ficar intocados. Vai haver um tempo que nós vamos precisar esconder para reunir como igreja. Esse tempo vai chegar. Não sei se é daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas vai chegar. E se você viver na perspectiva de que a igreja vai fazer a sociedade prosperar, e nós vamos ganhar almas para Jesus, e o Brasil é de Jesus, e agora daqui 10 anos a gente vai viver o melhor momento da nossa sociedade, você vai viver uma grande decepção, frustração, e você vai odiar a Deus. Porque o Brasil, nos últimos 30 anos, evoluiu em 3 vezes o número de cristãos. A estimativa é que em 2050 nós sejamos 70% da população brasileira. Sabe o que está mudando na sociedade? Nada. Nada. Eu não sei você, mas eu tenho a impressão que o negócio está ladeira abaixo. Por quê, pastor? Porque isso não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro não é triunfalista.
O evangelho verdadeiro me diz que o meu chamado é para o quê? Para o sofrimento. Mas eu suporto o sofrimento olhando para onde? Para a coroa da vitória garantida por Cristo Jesus. Qual é o fanatismo que tem te afastado de Jesus? Às vezes é o trabalho, eu falei de política aqui, mas pode ser o trabalho. Segundo, nenhuma pessoa é perversa ou má ou ignorante o suficiente para o poder do Evangelho. Ninguém é inalcançável para o poder do Evangelho. Todo mundo é alcançável para o poder do Evangelho. Terceiro, o chamado de Cristo para todo cristão é um chamado de sofrimento. Jesus já disse: vocês terão aflições. Mas o nosso ânimo em suportar o sofrimento está nas certezas manifestadas do Evangelho de Jesus. Vocês terão aflições, porém, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é o nosso ânimo, meu irmão. Eu não estou querendo dizer, vou voltar no assunto da política. Eu não estou querendo dizer que eu estou torcendo para ser bagaceira, não. Eu quero que seja bom. Eu estou orando para que seja bom. Mas eu estou dizendo para você que qualquer esperança que nós tenhamos aqui, ela é uma esperança paliativa, no máximo. Porque independente do governo que ganhar ou do governo que perder, nós vamos continuar sofrendo. Porque eu não sei quanto a você, mas eu vejo no Brasil muita dificuldade econômica, muita dificuldade de emprego, muita dificuldade de estudo, já há muitos anos. Percebe que o nosso mundo ele é caído, ele é de sofrimento, não é por causa da governança em si, é por causa do fato de estarmos no mundo em pecado, envolto em pecado. Ok? Tranquilo? Beleza. Vai sair daqui dizendo que eu sou socialista ou que eu sou capitalista, mas está tudo bom. 4. Paulo estava cego, mas, ao encontrar-se com Cristo, as escamas de seus olhos caíram, e ele passou a enxergar o mundo não mais com os seus olhos, mas sim com o poder do Espírito Santo de Deus. E é assim que você precisa enxergar o mundo, não com os seus olhos, mas com o poder do Espírito Santo de Deus. 5. Paulo não perdeu tempo, ele começou a anunciar o Evangelho imediatamente, assim fez até o dia da sua morte. E você, qual o impacto do Evangelho na sua vida? E veja bem, o chamado de Ananias era diferente do chamado de Paulo, vocês perceberam isso aqui, né? Paulo foi chamado para pregar a todas as nações, Ananias não, foi chamado só para falar com Paulo. Eu não estou dizendo que você tem que ter agora senso de grandeza. Não, então agora eu entendi, pastor, eu preciso pregar para pelo menos 10 mil pessoas nos próximos... Não é isso não. Estou dizendo o seguinte, o impacto do Evangelho tem sido real na sua vida, ao ponto de que isso tem sido manifestado na sua vida, na sua história, nas suas decisões, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, porque é isso que precisa acontecer. Essa é a sua missão, é a missão de Deus, não é a sua missão para você mesmo. Uma última frase. Deus nos chama para uma vida que glorifica o seu santo nome. Ao fazermos isso, o sofrimento é certo, pois estaremos na contramão do mundo. Ainda assim, continuamos firmes e animados, porque já é possível visualizar a coroa da vitória garantida em Cristo Jesus. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, vamos ter um tempo de oração. Pai, o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é justo, e as nossas vidas são Tuas, ó Pai. Por isso nós nos colocamos nas Tuas mãos nessa noite, ó Deus. Faça de nós o que o Senhor quiser. E nos ajuda, Deus, a tranquilizar o nosso coração e ter paz na direção que o Senhor nos moveu, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer cair as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar
por meio do Espírito Santo. E assim, Deus, a gente possa ver a vida de uma forma mais bela, mais linda, mais leve, porque enxergamos a vida para além da dor, para além do sofrimento, para além da angústia, Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite a viver a Tua missão, a viver para a Tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.